Livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo de número 12. Livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo de número 12. Olha só o que diz: e o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Aí a 12ª promessa: e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado, assim seja. Amém, igreja? Olha só a 12ª bênção que Deus está prometendo. Ele está dizendo que ordenaria que a bênção estivesse em tudo que você colocasse as suas mãos, a tal ponto que emprestarias a muitas gentes, mas tu não tomaria emprestado. Esta 12ª promessa, ela diz respeito em transformar você em um provedor e em uma provedora. Pastor, mas qual é a função de um provedor? O provedor é aquele que gera o recurso, é aquele que gera o sustento. E aí você até pensa: pastor, seria bom viver esse milagre, mas para que isso aconteça, eu preciso ter mais recursos. A pessoa, ela pensa, quando nós falamos disso, de provisão, quando nós falamos em a pessoa se tornar um provedor, uma provedora, logo ela imagina que o que ela precisa é recursos. Porém, nem sempre, porque uma pessoa tem recursos, ela é provedora. Eu, por exemplo, conheço pessoas que ganham bem e não conseguem nem prover o próprio sustento. Quer dizer, a pessoa ganha bem, mas não consegue sustentar nem a própria vida, e ainda pede emprestado para completar a conta do mês. Quer dizer, não é porque uma pessoa tem recursos que ela tem esta bênção de provisão, que ela tem esta bênção de emprestar a muitas gentes e não necessitar tomar emprestado. Então o que você precisa para viver esta bênção? Você vai descobrir hoje. Eu vou ler mais uma vez, preste atenção. E o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes. Diga: eu vou emprestar a muitas gentes, mas porém tu não tomarás emprestado. Diga: mas eu não tomarei emprestado. O milagre está aqui. Você vai emprestar, mas não vai precisar tomar emprestado. Você vai emprestar, vai prover para alguém, mas você não vai precisar que as pessoas venham prover para você. Você vai emprestar a muitas gentes, mas não necessitará tomar emprestado. Você crê que Deus é fiel para fazer isso na tua vida? Que Ele é poderoso para fazer de você um provedor e uma provedora? Ai, pastor, será Deus fazer de mim um provedor? Deus fez de Abraão um provedor. Um homem que até os 70 anos de idade era o pai que provia para ele, e depois ele se tornou o provedor da sua própria casa e de várias famílias que acompanhavam ele. Quem fez isso com Abraão? Deus. Quem fez com Isaac isso? Isaac era provido por Abraão, mas quando ele começa a conduzir a sua vida, ele se torna o provedor da sua casa e o provedor de inúmeras
inúmeras famílias de filisteus que habitavam na terra de Gerar. Deus pode e Ele vai fazer você não só ser o provedor da sua casa, mas o provedor das pessoas à sua volta. Isto é bênção de Deus para a sua vida. Então dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Assim seja. Digam todos: assim seja. Pode tomar o teu assento. Mas a pergunta é: o que o homem e a mulher precisa para se tornar o provedor e a provedora da sua casa, e o provedor e a provedora até de outras pessoas à sua volta? Alguém pode dizer assim: pastor, eu acredito que a pessoa precisa ter recursos. Mas como eu disse a você, nem sempre ter recursos é sinônimo de se tornar um provedor. Há pessoas que, embora ganhem bem, embora tenham um salário até satisfatório, mas elas não conseguem nem prover o próprio sustento, não conseguem pagar nem as suas próprias dívidas, e quanto mais se tornarem os provedores de outras pessoas. Então o que uma pessoa precisa para ela ser uma provedora? Ela precisa ter a bênção de Deus. Porque quando você tem a bênção de Deus, esta bênção aqui, que nós acabamos de ler em Deuteronômio 28:12, quando a bênção de Deus está em tudo que você colocar as suas mãos, quando a bênção de Deus está com você, emprestarás a muitas gentes, mas tu não tomarás emprestado. O que isso nos mostra? Que quando a bênção de Deus está sobre você, não falta-se os recursos. Quando a bênção de Deus está sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, sobre tudo que você colocar as suas mãos, os recursos não serão escassos. Porque olha só, quando a pessoa ela tem a bênção de Deus, ainda que os seus recursos sejam poucos, ela consegue prover o sustento para muita gente. Eu, por exemplo, eu conheço pessoas que ganham um salário mínimo, R$958, ganha um salário mínimo e ela sustenta a casa dela, ajuda o filho, ajuda a filha, e ela diz: pastor, se eu tivesse mais, eu ia ajudar mais ainda. O que é isso? A pessoa é a provedora não só da sua casa, mas ajuda o filho, ajuda a filha, ajuda um parente, ou seja, é a bênção de Deus sobre ela. E nem sempre ter recursos é sinônimo de ser um provedor. E veja só, na própria palavra de Deus isto sendo provado. Está escrito no Evangelho de Marcos capítulo 6, uma certa ocasião, que o Senhor Jesus chamou os discípulos e disse: vamos para um local mais deserto, para que ali possamos almoçar e descansar um pouco. Jesus entra no barco com os discípulos e eles vão navegando no mar da Galileia até uma região chamada de Betsaida. Betsaida era afastada de todas as outras cidades. Ela ficava ao nordeste do mar da Galileia, não era muito habitada nos tempos de Jesus. As fazendas que ali tinham eram muito escassas. Só que quando Jesus ele chega em Betsaida,
ele é surpreendido por uma multidão. Quer dizer, o povo veio acompanhando pela margem, o barquinho caminhando dentro do mar, mas o povo veio caminhando e foi andando para ver onde Jesus ia atracar. Quando Jesus desce do barco, tem uma multidão esperando por Jesus naquele lugar deserto. A Bíblia diz que Jesus se compadeceu tanto daquela multidão, porque eles eram como ovelhas perdidas sem pastor. E diz que Jesus começou a pregar para elas. Jesus começou a ensiná-las, a curar os seus doentes, a libertar os seus cativos. Só que a região era deserta. E quando já estava entardecendo, os discípulos chegam para Jesus e dizem: Senhor, despede essa multidão para que vá para suas casas. Logo já estará escuro e o local é deserto. Eles não terão mantimento para comer. Lembre-se que nós estamos falando de um tempo que não tinha geladeira. Hoje você tem uma geladeira em casa, você deixa lá o feijão pré-cozido, o arroz cozido, deixa a carne temperada, chega da igreja, põe no fogo e janta. Naquele tempo não era assim. A pessoa tinha que fazer a comida na hora e comer. Muitos dos alimentos tinham que ser consumidos na hora, tinha que comprar e consumir. Então os discípulos estão dizendo: Senhor, manda eles irem pelo caminho para que eles comprem comida. Mas Jesus olha para os discípulos e diz: eles não precisam ir embora, deem voz a eles de comer. Sabe o que Jesus estava fazendo? Dando a oportunidade para que os seus discípulos se tornassem os provedores daquela multidão. Meu irmão, Jesus quer levantar você como um provedor e uma provedora nesta noite. E que você creia, porque isto é parte de Deus para com a tua vida. Creia. Deus quer te dar esta oportunidade, como deu para os discípulos. Está escrito aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 35. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. Sejam vocês os provedores dessa multidão. Provejam o pão para eles. Mas aí eles caem no erro que todo mundo tem. Para ser provedor de alguém, precisa ter recursos primeiro. E eles olham uns para os outros, olham para Jesus e dizem: Senhor, ainda que comprássemos 200 dinheiros de pães, não seriam suficientes para alimentar esta multidão. Só para você ter uma ideia de proporção do que eles estão dizendo, no tempo de Jesus, um dinheiro era o salário de um dia de trabalho de um trabalhador. Então você calcule aí que eles estão falando praticamente de 7 meses de salário de um trabalhador. Seria como você pegar 7 meses do teu salário e comprar tudo de pão. Imagine só, R$958 vezes 7, dá quase R$7.000, 6.700, 6.800, é muito pão, não é? Você comprar R$6.700 só de pão, Você já pensou nisso? É muito pão. Quer dizer, os discípulos acham que eles precisam de recursos para serem os provedores daquela multidão. E eles estão dizendo: Senhor, nem 200 dinheiros, se nós tivéssemos, seria suficiente. Ainda que tivéssemos aqui 7 meses de salário, não seria suficiente. Aí Jesus disse para eles: ide ver quantos pães tendes. Aí saiu Pedro para cá
sai o Tiago para lá, sai o Judas para cá, sai o André para lá, sai o Bartolomeu para lá, e eles vão passando no meio da multidão e saem perguntando: você tem alguma coisa aí? E a pessoa diz: não tenho nada. Pedro pergunta para 1, 2, 5, 10 e ninguém tem nada. João foi para outra direção, pergunta para 5, 8, 10 e também não tem nada. O Judas pergunta para 8, 5, 10 do outro lado e ninguém tem nada. Aí o André sai perguntando, e ele pergunta: você tem alguma coisa? Não, não tenho nada. Você tem algum pão aí? Não, não tenho nada. Você tem algum pão por acaso? Não, não tenho. Aí ele chega num rapaz que estava quietinho no meio da multidão, e o André pergunta: você tem aí alguma coisa? Aí o menino olha e diz assim: eu tenho sim. Eu tenho 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Você prestou atenção do que é o pão que ele tem? Você nunca parou para pensar nisso, né? O pão é de cevada. Não é pão de trigo não, é pão de cevada. Eu já expliquei isso para você, que o grão de cevada era o grão mais desprezado. Somente as pessoas pobres é que comiam pão de cevada, porque elas não tinham dinheiro para sempre comprar o trigo, que era o grão mais nobre. Então o que elas faziam? Pegavam a cevada, faziam o pão com a cevada para comer. Veja, aquele moço era rico? Não, ele não era rico. Ele tinha 5 pães de cevada, não era nem de trigo, era pão de cevada que ele tinha. 5 pães e 2 peixinhos. Aí vem os discípulos até Jesus, e aí um diz: Senhor, nada. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, não tem nada, ninguém tem nada para comer, nem um pão sequer. E aí Judas: não, Senhor, nenhum pão, ninguém. E aí Tiago: não, também, Senhor, ninguém tem nada. Aí Jesus olha e diz: e aí, André? Ah, Senhor, tem um rapaz aqui que ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso diante de uma multidão tão grande, diante de tanta gente? Preste atenção nisso. Jesus não vai gerar um provedor de um homem rico, abastado, próspero e cheio de condição, mas ele vai pegar um rapaz pobre e fazer dele um provedor. Deus vai fazer o mesmo com você. Ele vai fazer o pouco se tornar muito, e o que até hoje foi insuficiente será mais do que suficiente, em nome de Jesus Cristo. Creia, creia de todo o teu coração. André, fala para ele me trazer esse pão. Fala para ele me trazer esses peixes. E vocês demais vão organizando a multidão de 50 e 50 e 100 e 100. Aí saem os outros discípulos organizando, e André corre até o moço e diz: o mestre está pedindo, você empresta para ele os seus 5 pães e 2 peixinhos? Sim, eu empresto. E aí vem André correndo com aqueles 5 pães e 2 peixinhos e entrega nas mãos de Jesus. Versículo de número 38. E ele, Jesus, disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100, 100 e de 50 e 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que o pusessem diante deles. Vem cá. O recurso era suficiente. 5 pães para 5.000 pessoas, o recurso era suficiente. Ah, pastor, eu num chá da tarde eu como mais de 5 pães. Ah, pastor, se eu sento para tomar café da manhã e eu não vigio, vai 5 pães assim, num tapinha assim, nem vejo.
Nem vejo, ainda mais se estiver quentinho, né? Com a manteiguinha derretendo em cima. Ih, pastor, aí passa de 5. Aí vai 6, aí vai 7. Aí vai até 10. Eu já conheci pessoas que numa brincadeira assim, ó, é um atrás do outro. Quer dizer, o recurso era suficiente? Não era. Só que o que fez a diferença? E levantou-os aos céus e os abençoou. Ou seja, o que fez a diferença foi a bênção de Deus, pois é a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores. Meu irmão, quando a bênção de Deus repousa sobre o teu recurso, aquilo que é pouco se multiplica, e aquilo que era insuficiente se torna mais do que suficiente, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos aplaudir a Jesus por isso. Quer dizer, o recurso era pouco, mas foi suficiente para alimentar 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Agora o milagre não para por aí não. Depois que todo mundo comeu, estava satisfeito, Jesus olha para os discípulos e diz: está vendo aqueles cestos ali? Sim, Senhor. Quantos são? 12. Cada um de vocês pegue um desses cestos. Aí os discípulos pegam os cestos. Mas o que o Senhor quer? Aí Jesus diz assim: agora vocês vão no meio do povo e recolham o que sobejou, para que nada se perca. Para que nada se perca. Peraí, já não está querendo demais? Já conseguiu alimentar com 5 pães 5.000 pessoas e ainda quer recolher o que sobrar? Tá bom, vamos lá. E eles vão, e sabe o que acontece? Eles tiram 12 cestos cheios de pedaços. E para quem eram esses 12 cestos? Para quem eram os 12 cestos, gente? Você acha que era para os discípulos? Eles deram algum pão? Eles deram algum peixe? Para quem eram os 12 cestos? Era para aquele provedor, para aquele menino que deu os seus 5 pães e os seus 2 peixes. Sabe o que isso prova? Que todo provedor é provido pelo próprio Deus. Todo provedor não é só para gerar provisão para a família e para as pessoas à sua volta, porque todo provedor é provido das bênçãos do Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Que hoje, nesta noite, você deixe esta bênção de Deus recair sobre você, porque é você que tem que permitir que esta bênção opere na sua vida. E se o jovem olhasse e dissesse: não, esses 5 pães e 2 peixinhos é o meu lanche, não posso abrir mão deles. Ele ia ficar com 5 pães e 2 peixinhos dele, mas ele não iria viver a bênção de se tornar um provedor. Ele ia ficar lá com o seu lanchinho, mas ele não ia ser provedor de ninguém, e muito menos seria provido com 12 cestos cheios. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo 20, ele diz que o poder de Deus para transformar e abençoar a nossa vida é imenso, mas nós temos que permitir que o poder de Deus opere em nossas vidas. Você tem permitido que o poder de Deus opere na tua vida? Ou você fica cheio de receio, cheio de dúvida, cheio de insegurança? A Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Quer dizer, você está cheio de medo, cheio de insegurança, e não confia em fé verdadeira. Como que o poder de Deus vai operar na sua vida? Como que o sobrenatural de Deus vai operar na sua vida? Carta aos Efésios capítulo 3, versículo 20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. O que você tem pedido para Deus?
então pensa que Deus pode fazer muito mais do que você está pedindo para Ele. O que você tem pensado para que aconteça na sua vida? Deus é poderoso para fazer muito além do que você está pensando. Mas o detalhe está aqui, ó. Segundo o poder que em nós opera. Se eu não deixo o poder de Deus operar na minha vida, como que eu vou colher abundantemente além do que eu estou pensando ou pedindo? Se eu não permito que o poder de Deus haja na minha vida, como que eu vou colher abundantemente além? Como que eu vou viver este sobrenatural de Deus? Você quer que Deus abençoe o trabalho das suas mãos? Quer que Deus faça com que a bênção esteja em tudo que você colocar as mãos, para que você se torne um provedor e uma provedora, possa emprestar a muitas gentes e não necessitar tomar emprestado? Ah, pastor, eu quero. Então deixe o poder de Deus agir na tua vida. Permita que o poder de Deus haja em você, e aí com certeza Ele vai fazer abundantemente além daquilo que você está pedindo e pensando, para que o nome dEle seja glorificado. Vamos aplaudir o Senhor e fique de pé no seu lugar. Fique de pé. Emprestarás a muitas gentes, mas tu não tomarás emprestado. É esta a bênção. Quer dizer, se você tem condição de emprestar e não precisa tomar emprestado, é porque você é um provedor. Você é uma provedora. Você não precisa ser provido, porque você tem a capacidade de prover. Você tem a capacidade de prover. Agora lembre-se disso. O que nos transforma em provedores é a bênção de Deus. É o poder que em nós opera. É o poder de Deus operando em nossa vida. Não é o recurso. Porque se fosse só o recurso, se uma pessoa tivesse um recurso a mais, ela seria o provedor de todo mundo à sua volta. Mas não é isso que a gente vê. A gente vê pessoas que até ganham bem, só que não conseguem prover até o próprio sustento. Não conseguem prover até a própria vida. Então você precisa, hoje nesta noite, permitir que o poder de Deus opere em você. E se você permitir que o poder de Deus opere na sua vida, Ele vai fazer abundantemente além do que você está pedindo e pensando. Vai abençoar o trabalho das suas mãos e vai fazer com que você seja um provedor e uma provedora. Agora, como é que eu deixo o poder de Deus operar na minha vida? Como que eu permito que o poder de Deus opere na minha vida? Quando você entrega a tua vida a Cristo Jesus. Quando você entrega a tua vida a Cristo, você está permitindo que o poder de Deus venha operar na sua vida. E se você está afastado, afastada, não perca mais tempo não. Você tem que trazer a bênção de Deus de volta. E é se reconciliando com Jesus que você vai trazer a bênção de Deus de volta para a sua vida. Que você vai trazer a bênção de Deus de volta para dentro de você. Então nesta noite, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, entregue. Se você se afastou, se desviou e quer se reconciliar com Jesus, se reconcilie hoje. Por isso, você que nesta noite quer entregar a sua vida a Jesus e quer se reconciliar com Jesus, pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo, eu quero me reconciliar com Jesus. Levante a sua mão direita aos céus que eu vou orar por você. Pastor, eu quero. Se há alguém aqui no nosso meio que quer entregar a sua vida a Cristo, que quer se reconciliar com Cristo nesta noite, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar pela tua vida, que eu vou orar por você. Quem aqui já está na presença de Deus?
Vem cá, isso, vem cá. Vem se reconciliar. Vem, filha, vem. Vem, se houver mais alguém, aproveita e vem. Aproveita e vem entregar a sua vida a Jesus e até se reconciliar com Jesus. Pastor, eu já estou na igreja. Você já está na igreja? Já, pastor. Você percebeu onde é que o milagre começa, esse 12º milagre? E Deus ordenará que a bênção esteja em tudo que você colocar as mãos. Se a bênção está nas tuas mãos, quando você pega os seus recursos, eles são abençoados. Se a bênção está nas suas mãos, tudo que você toca é abençoado. Quero que a bênção do Senhor esteja nas tuas mãos. Quero que as suas mãos sejam abençoadas. Oh, pastor, eu quero. Então vem aqui diante do altar. Vamos apresentar as nossas mãos diante do altar e vamos pedir: Senhor, abençoa as minhas mãos, que as minhas mãos sejam abençoadas. Senhor, que as minhas mãos sejam abençoadas, para que tudo que eu colocar as mãos tenha a sua bênção. E para abençoar toda a obra das tuas mãos. E o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, mas tu não tomarás emprestado. Sabe por quê? Porque as suas mãos são abençoadas. Os teus recursos se multiplicarão, pois terão a bênção de Deus. Apresenta a tua mão diante do altar. Se você puder, dobra o teu joelho. Apresenta a tua mão diante do altar. Você que está entregando a sua vida a Cristo, você que está se reconciliando com Jesus, olhe assim: meu Deus e meu Pai, eu quero pedir o perdão dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros. Quero pedir que a tua bênção esteja sobre a minha vida, e que o meu nome seja escrito no livro da vida, para que eu tenha direito à salvação e à vida eterna. Firma os meus passos para caminhar junto contigo todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. E você que quer viver esta 12ª bênção, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu confio na tua promessa e creio que o Senhor é poderoso para me fazer um provedor da minha casa e das pessoas à minha volta. Por isso eu quero pedir: ordena agora que a tua bênção esteja nas minhas mãos, para que tudo aquilo que eu tocar tenha a tua bênção e seja abençoado pelo teu poder, para que se cumpra na minha vida esta promessa que afirma que eu emprestarei para muitas gentes, mas não precisarei tomar emprestado. Senhor, eu creio que esta bênção se cumprirá na minha vida, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai bendito e Deus todo-poderoso, Senhor, aqui estão estas vidas que recebem ao teu Filho Jesus Cristo como teu Senhor e como teu Salvador. Senhor, escreva o nome desta pessoa no livro da vida, lhe conceda o direito à salvação e o direito à vida eterna. Meu Deus, se esta pessoa, ela se afastou, reconcilia ela agora contigo, que ela sinta novamente a alegria da salvação, da vida eterna, e seja
firmada novamente na sua presença. Firma os seus passos, que os seus passos sejam seguros diante de ti. E olha, Senhor, para estas pessoas que já estão na tua casa, mas estão pedindo que o Senhor abençoe, ordene que a bênção esteja em tudo que eles colocarem as mãos, porque somente assim é que eles se tornarão provedores e provedoras. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa as mãos do teu filho, as mãos da tua filha, que a tua bênção acompanhe eles, para que tudo que vier a mão do teu filho e a mão da tua filha seja abençoado. Meu Deus, que os recursos sejam abençoados nas mãos do teu filho e da tua filha, porque onde a tua bênção está, os recursos se multiplicam. Pois quando Jesus tomou nas mãos aqueles pães e deu graças, os abençoou, eles se multiplicaram e serviram de alimento para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Pai, nós cremos que quando a tua bênção está nas nossas mãos, os recursos se multiplicam e o pouco se torna muito, e aquilo que era insuficiente se torna mais do que suficiente, ao ponto de sobejar. Esta é a nossa fé. E tu abençoa, Pai, as mãos do teu filho e da tua filha, para que ele possa emprestar a muitas gentes, que ele seja um provedor, que ela seja uma provedora da sua própria vida, da sua família, da sua parentela, e até ajude as pessoas à sua volta. E Pai, que ela não necessite tomar emprestado. Faça isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.